E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Renan Almeida. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Na Margem do Rio Amazonas. E para começar bem, nós estamos convidando uma mulher que atravessou a cidade, saiu lá do mar abaixo, atravessou a ponte Sérgio Arruda debaixo de uma chuva, porque a gente está aqui no Brasil Novo, numa noite de terça-feira, e ela veio aqui para conversar com a gente. Mas antes de apresentar ela, eu tenho que mostrar um pouco desse histórico e um pouco dessa relação que eu tenho com essa mulher, né? Eu conheci essa mulher lá em 2019, quando a gente fez um curso de pós-graduação em estudos culturais lá na Universidade Federal do Amapá. E eu não terminei, mas ela que é burocrata, é comprometida com as coisas, ela terminou, né? E aí, ela é uma mulher de apenas 32 anos, é a Maria Carolina Monteiro, filha da Dona Yara, mãe da Nala, é advogada, capricorniana, moradora do Mar Abaixo. Ela tem um Celtinha 2013, igual o Bônus, né? E hoje, nesse 16 de julho de 2024, ela se apresenta como pré-candidata a vereadora de Macapá. E aí, Carol, tudo bem? E aí, amigo, tudo bem? Olá, todo mundo que está ouvindo. Primeiro, eu quero agradecer o convite e te parabenizar pelo projeto. Eu adorei o nome do podcast, adorei a iniciativa de chamar as pessoas, né, os candidatos aí a esse pleito de 2024. Fiquei muito feliz, estava com saudades de conversar com você e vamos lá, vamos de papo. Então, mulher, já que tu já quer começar, a mulher objetiva desse jeito, né, burocrata. Mas é o seguinte, galera, a Maria Carolina ela não é uma mulher qualquer. Eu acho que é importante trazer mulheres como ela para trazer nesse primeiro episódio. Eu já quero começar o seguinte, Maria. Olha, você é uma pessoa de várias facetas, consegue transitar em espaços, debates com muita maestria, né? Consegue dialogar com Deus e o mundo. Mas com essas tuas várias facetas, com esses vários espaços que tu ocupas, a gente consegue observar que a Maria Carolina mulher é o teu local de fala o mais forte, aquele que te guia, né? E eu quero saber de ti, é isso mesmo? Maria Carolina mulher é o que guia a tua atividade política? Sim, sim, Maria Carolina Mulher é o que me guia. A minha descoberta como mulher e como mulher negra também foi algo que foi me moldando socialmente, politicamente. Eu assim, né? Eu fui criada por uma mãe solo. E aí, minha mãe tem uma mãe, que é a minha avó, que também é muito forte. Então, eu tive referências de mulheres muito fortes na minha vida, né? Com exceção, lógico, do meu irmão, que também foi muito importante, do meu avô, mas essas mulheres me criaram e me fizeram como mulher, e me ensinaram os principais valores que eu levo até hoje na minha vida. Então, as minhas principais amigas, também minhas principais amizades são mulheres incríveis. Então, eu tenho uma rede assim feminina que é muito importante e que me fizeram ser quem eu sou até hoje. No meu trabalho também eu sou cercada de mulheres, então assim, é algo que faz parte da minha vida, moldou quem eu sou, né? E eu sou muito grata por ter essas mulheres, principalmente pensando criticamente, né, em um mundo em que exclui, um mundo que ainda é institucionalmente muito machista. Falar de, por exemplo, direitos das mulheres e sistema de garantia de direitos das mulheres é algo que também me move, né, e me afeta muito, assim, em uma realidade que constantemente violenta e que marginaliza essa figura feminina. Pois é, Maria. Maria, ainda tem mais, né? Por exemplo, você não é somente mulher. E a gente consegue observar que a tua fala, ela parte disso, né? Dessa tua vivência afetiva entre mulheres, tanto dentro quanto fora de casa. Mas também tem uma outra Maria Carolina que fica atrás dessa mulher e que dá retaguarda, que é essa Maria Carolina advogada, né? Que sustenta essa tua fala, que sustenta essa atividade política. Até porque você é formada pela Universidade Federal do Amapá, já passou pela presidência de comissões da Ordem dos Advogados, né, aqui na seção Amapá, esteve à frente, inclusive, de espaços institucionais importantes, né, como, por exemplo, você foi diretora-presidente do INPROI, que é o Instituto Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Também fiquei sabendo agora que foi subsecretária de Programação e Logística da Prefeitura Municipal de Macapá, e agora, né, tá quentinho no forno que você finalizou o mestrado em Direito pela Universidade Federal do Amapá. E tu fez isso tudo sem ter um sobrenome ligado à política, ou então sem ter uma família influente, né? E aí eu fico pensando em, com somente 32 anos, como é que tu consegue ler esse teu legado e ler principalmente esse desafio que tu enfrenta?
Sim, Renan. Primeiro que eu fico muito feliz com as oportunidades que a vida me deu, né? Eu me formei, vamos lá, voltar lá para trás. Eu me formei em 2016, eu tinha 24 anos. Já em 2016, eu passo no exame da ordem, começo a advogar. E aí, no ano seguinte, 2017, eu começo a entrar no escritório e aí vou aprendendo mesmo a fazer a advocacia, pego os meus primeiros clientes. Quando é em 2018, logo no início de 2018, eu entro como membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, né, da OAB Seccional Amapá. E aí, no ano seguinte, em 2019, eu assumo, enquanto presidente, a Comissão de Igualdade Racial da OAB. E aí, no meio disso, o que, que aconteceu? Lá no final, no meio, na verdade, da graduação, eu passei pela transição capilar. E aí, isso foi muito forte, né? Muito importante para mim, porque eu, de fato, me descobri como uma mulher negra, uma mulher preta, e aí isso me mudou, de fato. Eu percebi qual que é o papel social destinado às mulheres negras na nossa sociedade. E aí fui pensando sobre isso, e isso refletiu tanto na minha vida social quanto na minha vida acadêmica, porque eu começo a escrever sobre questão étnico-racial no final da minha graduação. E aí, paralelo à minha vida profissional, quando eu começo a ingressar nessas comissões raciais da OAB, e aí eu começo a estudar assim, freneticamente sobre essa questão. É como se o meu hiperfoco começasse a ser de fato esse: pensar a questão étnico-racial, pensar a questão de gênero na nossa sociedade, e isso foi me guiando, na verdade, até hoje, né? Isso foi conduzindo todas essas esses lugares e esses espaços por onde eu ocupei durante a minha vida. A oportunidade de fazer parte da gestão municipal a partir de 2021 veio a partir desse trabalho desenvolvido previamente da comissão da OAB, né? E aí eu começo a trabalhar, na verdade, de outro poder, porque eu venho da advocacia e aí eu começo a executar o meu trabalho, né, prestar o meu serviço no poder executivo como diretora-presidente do IMPROI, assim, isso foi para mim de uma honra sem tamanho, assim, porque eu começo a trabalhar e de fato ver as questões e ver as políticas públicas, desenvolver e participar, compor essas políticas públicas de fato como são. Obviamente, teve entraves, teve dificuldades, foi um grande desafio, acho que um dos maiores desafios da minha vida profissional, ser gestora em uma cidade que é conhecida como uma cidade morena, então a gente tem uma questão aí de identidade muito forte, e aí falar e abordar essas questões étnico-raciais, honrar, na verdade, todo mundo que luta pelo movimento negro, que luta no movimento da vanguarda do movimento negro no nosso estado, na nossa cidade. Foi muito importante, eu aprendi muito, né, nesse sentido, conheci pessoas incríveis, conheci comunidades assim que são longínquas, mas que fazem parte de Macapá, comunidades rurais, e aí começo a pensar sobre a execução de políticas públicas nessas comunidades tradicionais, nessas comunidades quilombolas, o quanto é difícil, né? Acho que o apagão para a gente foi uma grande lição, porque apesar de todo mundo ter sentido o apagão, essas comunidades sentiram muito mais, né? A energia de fato demorou muito para chegar, e aí teve toda uma questão de insegurança alimentar, de racismo ambiental envolvido. Então, todas essas questões me fizeram, né, me construíram, foram me construindo politicamente e socialmente também. Então, passar e ter passado por esses espaços, assim, toda vez que eu ocupo um desses espaços, que é um espaço grande, é um espaço importante, dentro, não só dentro da gestão do município, mas dentro também da nossa sociedade, né? São espaços que pautam muito políticas públicas, pautam o nosso bem viver, pautam a nossa comunidade. Eu nunca esqueço de onde eu vim, eu nunca esqueço que a minha origem é uma origem humilde, nunca esqueço dos valores que eu aprendi com essas mulheres, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão. Nunca esqueço quem eu sou, então é importante lembrar da nossa origem, né? Fazer aquele movimento do Sankofa mesmo, para a gente ir adiante, a gente tem que olhar para trás. Então, acho que ter ocupado e ainda querer ocupar mais espaços vem desse lugar
de saber de onde eu vim e saber o que eu quero fazer com isso, né? Que vidas ainda eu quero transformar, eu quero ajudar a transformar, que políticas eu quero fazer parte, que sociedade eu quero fazer parte do futuro. Uhum. E eu lembro que a gente se conheceu num momento assim que foi um turbilhão de movimentos sociais, né? Que foi 2019. A gente sabe o que aconteceu em 2019. Teve transição política aqui também em Macapá, no Amapá. Novos grupos políticos surgiram. E foi um momento de efervescência dos movimentos sociais. E foi o momento que eu realizei o sonho da minha vida, que era fazer amizade contigo. Tipo, eu te ver andando de um lado para o outro no Celtinha, meu sonho era fazer amizade contigo. E aí, justamente nesse momento, né, eu estava na presidência da UNA e você estava na comissão da igualdade racial da UAB. E essa é uma das muitas Marias que tu foi e é, na verdade. Né? E todo santo dia tinha pauta sobre política pública racial, tinha a questão dos assassinatos que aconteciam nas periferias, em cada esquina, sempre tinha aquele carro que tacava tiro nos nossos jovens negros. Aí eu Foi quero o ano saber. dos carros, do carro prata, né? Eu lembro, era uma loucura, aí a gente era acionado, a comissão, uma loucura. Foi bem difícil. Eu lembro que a gente fez um evento de 100 dias do governo, e aí a gente se compôs, dividiu mesa também. E é importante só esclarecer que a UNA que você está falando é a UNA LGBT. Você falou presidente da UNA, eu fiquei, não, mas não é a União dos Negros da Amapá, é a UNA LGBT. Porque o meu foco principal é LGBT, LGBTQIAPN+, agora, né? Naquela época era só LGBT+. É igual o iPhone Plus. E aí, mulher, nós nos conhecemos justamente nesse momento de turbilhão. E eu lembro que a Comissão da Igualdade Racial, ela foi essencial para a gente trazer esse debate, e isso estava sucedendo, né, uma outra gestão dentro da comissão que também estava construindo esse diálogo com os movimentos sociais. E aí eu queria que tu me contasse um pouco como é que foi a tua passagem nessa comissão. A minha passagem na comissão foi incrível, assim. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que eu conheci lá. Muita gente começou a conhecer o meu trabalho e querer, enfim, construir comigo também alguma relação. Acho que eu começo a participar de coletivos também a partir da comissão, das oportunidades que a comissão me deu. E foi um momento assim ímpar na minha vida, porque de fato, ter primeiro passado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que foi uma comissão dentro do sistema OAB criado mais para fazer pesquisa, para identificar, né, nos estados em que as seccionais se localizam, como que ocorreu a escravidão naquele lugar, e aí no final de cada gestão é produzir um relatório, enviar para o Conselho Federal da OAB, fazendo de fato um histórico, né, como que ocorre a escravidão, quais foram os impactos desse período escravocrata até hoje, nesses estados, nessas localidades, enfim. E aí depois passar pela Comissão de Igualdade da Igualdade Racial, que é falar desse presente, né? No presente, como é que a gente está lidando com as questões raciais, como esses crimes raciais estão chegando nos órgãos oficiais, se estão chegando nas delegacias, nos tribunais, nas cortes de justiça, enfim. Eu lembro que quando eu assumo, em 2019, a Comissão de Igualdade Racial, em 2018 saiu uma estatística de que os crimes de injúria racial tiveram um aumento de 400%, alguma coisa assim, em relação ao registro de boletins de ocorrência em relação ao ano anterior, que foi 2017. E aí eu lembro que em 2017 a nossa então deputada, né, Cristina Almeida, sofre um episódio de racismo. E aí eu lembro que ela foi à delegacia, né, contra crimes do idoso, deficiente físico e dos crimes raciais, de combate aos crimes raciais. E aí talvez, como a Cristina ela é uma figura muito emblemática no nosso estado, né? E no Brasil, por que não? Talvez fazendo um paralelo, esse aumento das estatísticas de 2018 tenha relação com esse caso, porque ela foi para a televisão falando o quanto é importante as pessoas denunciarem de fato e fazerem o registro do boletim de ocorrência. Talvez tenha sido, de fato,
algo que mudou, né, assim, a impressão que as pessoas têm, porque, assim, a gente fala que é preciso denunciar, que é preciso falar sobre suas dores, mas a realidade é que quando a gente fala sobre as nossas dores, principalmente em órgãos oficiais, essas dores são ignoradas, são ouvidas, as pessoas, os agentes públicos, infelizmente, ainda têm muita resistência, né, a ouvir, a investigar, ou de fato a levar aquilo como uma questão, né, séria, uma questão social, uma questão que é um crime, uma questão que tem que ser investigada. E aí eu lembro que quando a gente entra na Comissão de Igualdade Racial, a gente já se depara com essa estatística e a gente faz um movimento, uma campanha de que racismo é crime, temos que denunciar. E aí eu lembro que a gente fez essa frente e também a frente científica, acadêmica, fizemos diversos eventos, tivemos o AB vai às escolas, a gente fazia eventos das escolas também, e a gente fazia nas comunidades. Então, assim, eu lembro que eu conheci diversos líderes comunitários nessa época, e a gente falando porque, assim, é o mesmo crime no Brasil inteiro, no estado inteiro, na cidade inteira. Mas a forma como o racismo ocorre é muito diferente, né? Na cidade e nas áreas rurais. Então, houve toda uma sensibilidade da gente conversar com essas pessoas, da gente conversar com essas vítimas, sensibilizar para que houvesse esse registro da denúncia e acompanhar essas denúncias, né? Eu lembro que teve dois casos, na verdade, de racismo nas escolas. Um deles chegou para mim quando eu estava na presidência, que uma menina ela tinha feito tranças coloridas, né? E aí um grupo, se não me engano, era da mesma sala dela. Teve um grupo de alunos da mesma sala dela, ela tinha 14 anos, salvo engano, e aí eles fizeram um grupo de WhatsApp, e aí tiravam fotos dela, falavam dela, faziam insultos, ataques racistas, e aí ela não queria, e aí quem procurou a gente foi a tia dela, dizendo que ela não queria mais ir para a escola, já tinha alguns dias, porque tinha acontecido isso, e a mãe estava em choque, assim, e aí ela queria ajuda, assim, da comissão para fazer alguma coisa, ou seja, eles não procuraram diretamente a delegacia, né? Porque de fato existe essa desconfiança social de que aquela dor vai ser ouvida, de que aquele caso de fato vai ser aberto e vai ser chegado a uma condenação que a gente espera. Então, ter participado da comissão, e aqui eu exalto a importância dos movimentos sociais, a importância das comissões de direitos humanos e de igualdade racial, nesse sentido, porque é uma ponte, né, entre a sociedade e esses órgãos, que são órgãos oficiais, que é a partir desses órgãos que a gente produz dados e estatísticas para a gente promover, de fato, as políticas públicas, né? Então, esse trabalho ele é essencial. Então, eu aprendi muito na Comissão de Igualdade Racial da UAB, foi de fato uma escola para mim. Eu aprendi nas ruas como é que o racismo ocorre, né, para além do que a gente aprende lendo, estudando. É muito importante os estudos também, mas quando a gente vai na prática, é uma outra lição que a gente aprende e que é importante, é fundamental ter essa vivência. E dizer que eu me sinto muito grata de ter participado, e aí depois e isso me abriu muitas portas, né? Eu começo o meu trabalho na prefeitura a partir do meu trabalho na comissão, e mandar um beijo, inclusive, para todo mundo que está até hoje nas comissões raciais. É um trabalho incrível, assim, que é um trabalho voluntário, diga-se de passagem, mas que a gente aprende muito e a gente recebe assim de outras formas. É um trabalho que eu gosto muito de falar. E tu já falou já na prefeitura, né? Que foi um outro marco aí. Já falei mais cedo, né, dessa questão, que foi o dezembro de 2020 para 2021, que foi um rendezvous, todo mundo agoniado, afobado, querendo saber o que aconteceu no processo eleitoral de 2020, querendo saber como é que ia ser a partir daquele momento, né, para frente. E aí eu lembro que eu estava, né, no meu trabalho, lá em Porto Grande, sempre trabalhando no interior, e aí eu recebi aquela ligação, né, que ninguém sabia quem, estava todo mundo agoniado, querendo saber quem ia fazer parte da gestão, quem ia fazer parte da gestão do fulano. E aí eu recebo a notícia, né? De quem seria a diretora-presidente do IPROI. E ao mesmo tempo aquela sensação, né? Deve ter alguma palavra em alemão para definir isso. Que eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito apreensivo, né? Em saber dessa notícia, porque a gente não sabia realmente o que seria a gestão do Furlan. Ninguém sabia.
né? Nós sabíamos que os 2 primeiros anos iam ser difíceis, a gente não sabia qual era o perfil dele de gestor, a gente não sabia nada, né? E tu acabou aceitando esse desafio, né? E tu deu a cara da gestão nas políticas públicas de igualdade racial na prefeitura de Macapá. A gente sabe que é difícil, prefeitura, recurso é escasso, mas a gente acabou tendo esse contato, né? Eu aqui dentro do meu trabalho e você da, dentro da prefeitura. E aí eu quero saber como é que foi essa experiência, mulher. Como é que foi essa tua passagem por lá? Menino, nem te conto. Primeiro, quero aqui dizer que eu me senti muito honrada com o convite, né? Eu lembro que foi logo no início, assim, foi no final de 2020, foi nisso que tu falou, na virada para 2021. Ninguém teve Natal, ninguém teve Ano Novo, porque de fato era um trabalho gigante e houve uma ruptura ali, né, no processo, na política, de fato. Acreditava-se que haveria uma continuidade, mas houve uma ruptura e um novo grupo estava ali entrando na gestão municipal. E aí, quando eu entro na, na prefeitura, a partir de janeiro ali de 2021, logo nos primeiros meses, né, eu lembro que eu recebo o convite. Primeiro, ao mesmo tempo que eu me sentia honrada, esse sentimento dúbio que tu falou, eu me sentia também muito apreensiva, porque eu nunca tinha passado por uma gestão, eu era presidente de comissão da igualdade racial, mas eu não lidava com orçamento, né? Como eu falei, era voluntário, então eu não tinha, não movimentava despesa, eram pessoas, de fato, recursos humanos. Já numa secretaria, que lá numa secretaria, né, é uma autarquia, mas enfim, é uma pasta dentro do Poder Executivo Municipal, em que, sim, nós somos ordenadores de despesa, em que a gente lida com recursos humanos, em que a gente tem de fato que fazer não só um trabalho técnico, mas também um trabalho político interno, que é muito importante. Então, tudo isso eu fui aprendendo no processo, assim. Foi muito gratificante, teve momentos que foram muito desafiadores, mas eu tinha uma vantagem que, assim, e aí eu falei até esses dias, assim, no meu vídeo aqui de apresentação lá do meu Instagram, que eu sempre tive muito apoio do gabinete, né? Então, tudo que a gente fazia, que a gente planejava internamente, aí eu levava para o gabinete e falava: Isso aqui a gente está com a ideia de fazer, mas era assim também, a gente agia de forma estratégica, né? Não mexia com grandes orçamentos, mas era de fato simbólico. Eu tinha esse apoio, né? E aí toda vez que eu queria, puxava uma reunião com o doutor Furlan, meu chefe, ele aceitava e encabeçava, assim, de boa. Falou, olha, faz o que tu quiser, fica livre para fazer o que você quiser, e aí, se tiver retorno bacana, aí a gente continua. E graças a Deus sempre teve, né? Todos os eventos que a gente fez, graças a Deus, graças à ancestralidade, sempre foram muito bons, assim. A gente não tinha quase ruídos. Obviamente que teve uns que foram maiores, né? E mais aceitos do que outros, porque assim também. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha uma estigmatização em dizer que era a secretaria que promovia só festa, né? E aqui, obviamente, que as pessoas estavam se referindo para mim às festas tradicionais, que são fundamentais e importantes na construção sociohistórica das comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Mas a gente queria fazer uma gestão baseada não só no apoio dessas festas tradicionais, mas também trabalhar as políticas públicas que estão no Estatuto da Igualdade Racial, né? Que é a base das políticas de PIR, que a gente chama, que são as políticas de promoção de igualdade racial. Então, a gente fazia assim, um apoio às festas tradicionais, um apoio à promoção das festas que estão no calendário do município, que é o 2 de fevereiro, o Festival de Iemanjá, e a gente também tem uma participação no Encontro dos Tambores, que ocorre todo novembro, mas também, durante esse tempo, que é o resto do ano, promover ações e políticas que, de fato, tragam essa execução dessa política que está no Estatuto da Igualdade Racial e transferir para os nossos segmentos, né? E aí são os nossos segmentos, segmentos do Mar Abaixo, da capoeira, das matrizes africanas, das religiões afro,
de matrizes africanas, das comunidades tradicionais, dos povos de terreiro, das comunidades quilombolas. E aí, nesse sentido, a gente fez diversos programas e que eu fico muito feliz que a gente tenha feito, né? A gente fez uma parceria com a CEMED, por exemplo, a Secretaria de Educação. E aí a gente elaborou uma cartilha, que a gente chama de cartilha no início, mas eu fui até corrigida na próximo da inauguração, que quando ele leu, o professor falou assim: isso daqui não é uma cartilha, isso daqui é um mini livro didático. Porque, de fato, era um mini livro didático, porque conta a história do ciclo do mar abaixo de uma forma muito lúdica, assim, né, para as crianças. E aí ele tem um glossário: o que é gengibirra, o que é ladrão, né, o que é a murta. E aí é um livro todo desenhado, assim, a arte ficou, de fato, incrível. E a gente distribuiu na rede municipal, a gente deu uma cartilha para cada escola da rede municipal, obviamente, também com um orçamento curto, a gente queria dar mais, mas era o que a gente tinha no momento. Fizemos o lançamento, chamamos diversos grupos, fizemos um grande marabaixão no final, foi uma das ações que eu mais tenho orgulho assim do que a gente fez. E a gente fez também uma formação para professores, né? Professores e pedagogos da rede municipal, para a gente, na verdade, o que que era o projeto? O projeto era tornar o Marabaixa um componente pedagógico da rede. E aí utilizamos como base os marcos legais da pedagogia, né? E os marcos legais do município de educação. E aí eu lembro que a gente fez uma formação, teve vários módulos, a professora Piedade da Unifap, inclusive, participou de um dos módulos. Fizemos uma outra formação que foi lá no Museu Sacá, que eu lembro, na Semana do Museu. Fizemos ações Afrocidadania. O Afrocidadania, ele foi um projeto que levou ações de saúde e assistência social, esporte nas comunidades. E daí a gente fazia 2 edições, uma a cada semestre. Fizemos o Saúde nos Terreiros, que levava também as mesmas ações para os terreiros. E aí dava bastante gente, assim, a gente ficava muito feliz, porque tinha muita adesão da comunidade, as pessoas de fato procuravam, e aí quebrava aquela estigmatização, né, que tem por volta dos terreiros, todo aquele preconceito das pessoas em volta. Tinha algumas que falavam: nossa, eu nunca tinha vindo aqui, eu não sabia como era, agora eu venho sempre, sempre que tiver ação. Então, de fato, a gente foi. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho a muitas mãos, sozinha eu jamais conseguiria. Então, graças a Deus, eu tinha uma equipe boa de trabalho, né? E aí foi durante 2 anos assim, algo que me preencheu totalmente. Eu deixei a advocacia de lado, eu até encontrava uns colegas, falava assim: você não está mais advogando? Eu, não, gente, eu não tenho mais tempo. Porque de fato foi algo que me tomou e eu fiz daquilo um projeto. Foi um projeto meu que durou 2 anos. Graças a Deus foi um projeto bem sucedido e que as pessoas lembram com muito carinho até hoje. Eu lembro com muito carinho. Fizemos de fato política pública. Quando eu olho para trás e vejo todas as ações que a gente fez, fico feliz que a gente tenha feito políticas públicas. E é algo que vai ficar aí marcado para sempre da minha história. Tenho muito orgulho, me sinto muito honrada de ter feito parte. Uhum. E tu fala, eu acho incrível que sempre que tu fala que tu sempre esteve muito acompanhada, né? E muito bem acompanhada. Mas quando a gente olha essas tuas companhias, a gente sempre observa que tu estás cercada por mulheres, especialmente mulheres jovens, né? E às vezes que eu estive no Improí, né, com a então diretora-presidente, a gente sempre observava que eram mulheres jovens, mas que era uma equipe extremamente sintonizada, né, que tinha em você uma liderança. Aí eu quero saber se isso era só coincidência ou era só um caminho já de política, de formação política que tu tinha definido. Não, na verdade, assim, graças a Deus, a gente criou uma sintonia interna muito forte, e que a gente conseguia transpassar isso nas ações. E aí, quando tinha dia de ação, a gente dividia, né? Tinha um departamento de planejamento, dividia o que cada um ia fazer, mas no final todo mundo fazia um pouco. Gabinete fazia, financeiro fazia. E aí foi coincidência, de fato, a equipe ser maioria mulher, né? Obviamente, a gente sabe que tem as indicações políticas, mas lá, de fato, concentrou um número grande de mulheres bem maior. Eu acho que teve um tempo que tinham 2 homens,
3 homens durante a equipe, que eram de 22 pessoas, né? Então a maioria de fato eram mulheres, e aí a gente criou essa sintonia e quebrou uma certa estigmatização, né? Que o pessoal geralmente fala, ah, onde tem muita mulher tem muita confusão, ou então, ah, tem muita fofoca, então não dá certo, é uma equipe que não vai progredir. E aí a gente foi quebrando essa estigmatização, com muito diálogo, uma linha aberta, assim, o meu gabinete ficava aberto. Então, assim, às vezes eu entrava, eu nem ia no gabinete, às vezes eu ia lá no planejamento, falava, e aí, gente, como é que a gente vai fazer? O evento vai ser semana que vem, vamos conversar? Olha, tá faltando isso. Ah, tá, então eu ligava na hora, olha, tá faltando tal coisa, como é que a gente vai fazer? Ah, divulgação. Aí eu ligava para quem estava à frente da pasta de comunicação. Olha, gente, vocês podem me dar uma força aqui? O nosso evento vai ser mais tarde. Aí, daqui a um tempo, já estava no feed da prefeitura. Então, a gente foi fazendo um trabalho interno de diálogo, um trabalho de se dar força também. Falou, ah, eu não tenho transporte. Aí alguém dizia, não, mas eu posso te buscar. E aí a gente foi se fortalecendo nesse sentido mesmo. E aí acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. Como eu estava à frente da pasta, né, elas sempre recorriam a mim, né? E aí essa questão de ser uma liderança foi nesse sentido, assim. Não só uma liderança imposta, outorgada, né? Mas também eu sempre quis ter sido e me tornado essa figura de referência, mas não aquela liderança que não dialoga, que não conversa, que se fecha no gabinete e aí só aparece no final, para, enfim, aparecer e pegar os louros, vamos dizer assim, né? Mas uma liderança que constrói junto com a equipe, né? Que o motiva. A gente sempre fazia reuniões no final dos eventos, falando sobre os prós, os contras, e que foi um balanço, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, quais são as nossas dificuldades. Então, durante todos esses anos, né, foi isso, assim. Foi de muito diálogo, de uma construção conjunta, de fato, uma construção coletiva, porque a gente sabia, a gente que é mulher, a gente sabe que tem chaga, né, nas nossas costas, dizendo assim, uma desconfiança social, um preconceito, um machismo mesmo estrutural, né? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai fazer um trabalho bom? Que a gente sabe que quando é em relação a gestores homens, não tem isso, porque já se espera que os homens assumam esses cargos de destaque. Para a mulher não, para a mulher já tem um peso a mais, né? Ah, porque estigmatização de que mulheres são mais sensíveis, e as mulheres a gente não pode falar de tal jeito, enfim, são preconceitos que são gerais, assim, são preconceitos intrínsecos, de fato, na sociedade. É um sistema de opressão que ainda machuca e que violenta e que estigmatiza muitas mulheres, mas no nosso micro ali, no nosso universo que a gente criou, a gente conseguiu, de fato, fazer essa construção. Obviamente, teve atritos aqui e ali, teve alguns ruídos, sim. Não vou dizer que foi tudo perfeito, porque, enfim, nenhuma equipe é. Mas internamente a gente conseguia lidar e aí a gente conseguia, na base das reuniões, do diálogo, a gente conseguia resolver. E tenho muito carinho, né? Falo com a maioria delas até hoje e algumas delas ainda estão no IMPROI, né? Desenvolvendo um belíssimo trabalho também. E é isso. Eu acho que em todos, na verdade, em todo lugar que eu for ocupar, eu vou fazer sempre questão de que tenha maioria mulheres, porque eu me dou muito bem com esse público. Uhum. E tá surgindo uma nova Maria, né? Essa Maria é múltipla, são muitas Marias no meio dessa Carolina. E aí tá entrando em cena agora aquilo que nós já havíamos falado, que é a pré-candidata. Aí tu tá assumindo esse desafio agora, né? Que a gente sabe que não é fácil. E aí eu quero saber de onde tu tirou essa ideia, sempre teve essa vontade de ser pré-candidata, de tentar botar o teu nome. Como é que foi isso, mulher? Então, se eu te falar assim, olha, se eu te falasse lá em 2019, Renan, o meu sonho é ser diretora-presidente do IMPROI. Eu ia estar mentindo porque nunca passou pela minha cabeça ser diretora-presidente do IMPROI. E aí, se tu me perguntasse ano passado, fala, e aí, Carol, ano que vem vai ter eleição, tu vai te jogar? Eu ia dizer, menino, jamais, jamais, não sou burocrata, como tu diz. Eu sou técnica, não, política não.
Mas na minha vida, principalmente na minha vida profissional, a política ela foi acontecendo de forma muito orgânica, assim. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito tímida. E eu quase não falava, de fato. Eu ia para aula, aí no intervalo, no recreio, eu falava com os meus amigos, as minhas amigas, mas eu não era uma pessoa muito extrovertida. E aí, quando eu fui crescendo, que eu fui começando a trabalhar, que eu fiz direito, e aí do direito eu fui para as comissões, começo a advogar, eu fui aflorando assim esse meu lado, né? E aí eu começo a fazer palestras, começo a ser chamada para as palestras, e aí fui desenvolvendo também essa questão da articulação, da oratória, da oralidade, e aí isso foi acontecendo de uma forma totalmente zero planejada, assim. E aí, a pré-candidatura acontece na minha vida. Eu recebi um convite ano passado, né? Do meu chefe. O meu chefe, ele é maravilhoso, o nosso prefeito. Incrível. E aí, ele jogou pra mim. E aí, bora lá, hein? Aí eu, kkkk, imagina. E aí, depois, ele me chamou pra uma reunião, uma conversa, e falou: olha, vamos tentar. Quem sabe você, né? Não goste, quem sabe você é, não possa apresentar o seu nome, e aí você tem um trabalho incrível, você fez um trabalho maravilhoso, vem fazendo, né, desde a comissão, veio desenvolvendo no Improí, e agora acho que chegou a hora de tentar. E aí eu fui pensando, acho que desde o ano passado eu fui construindo isso, né, na minha cabeça, assim, e aí de que forma seria. E aí eu fui entendendo, eu fui fazendo essa linha do tempo, de fato, que a minha vida profissional foi me levando para esse lado político, assim. Desde que eu assumo o Improí, que eu vou ter essa pegada também mais política, política no sentido de fato de conversar com as pessoas e de entender como que ocorre a construção das políticas públicas. E de forma coletiva também, né? Entendendo quais que são os problemas da nossa cidade. Acho que trabalhar na prefeitura me deu muito essa bagagem assim de entender e de ter um outro olhar para a cidade, é, para as pessoas, olhando para os serviços públicos que a gente oferece, que são da nossa competência, entender como que ocorre, né, esse serviço, como que é a execução, como que uma luz apagada num poste provoca um efeito, por exemplo, na segurança pública. Como que a falta de um professor numa escola, num horário de manhã, pode ser um risco para os alunos que forem dispensados. Então, entender, de fato, esses serviços públicos, de que forma a cidade ela gira em torno deles, né? E entender que se esses serviços públicos estiverem sendo bem executados, a vida ela gira de uma forma melhor e mais digna para a população. Então, ter tido toda essa experiência na gestão municipal me faz agora ter bagagem, ter segurança suficiente para me entender como uma pré-candidata a vereadora de Macapá, né? E entender o papel da Câmara também, porque a gente dialoga com a Câmara diretamente. Eu lembro que eu fazia muitos pedidos para a Câmara, né, enquanto gestora, apoio em determinadas ações, e participei também, a gente participava de vez em quando de algumas sessões, fui entendendo também o funcionamento da Câmara, a função da Câmara de Vereadores, como é fundamental para a gestão municipal, né, e para o andamento da gestão municipal também. E, e aí eu sigo achando que é um caminho muito natural e orgânico, obviamente que é muito desafiador, né, lançar-me enquanto pré-candidata a vereadora de Macapá, mas é um outro desafio que eu vou assumir aí nessa minha vida profissional, cheia de surpresas, mas graças a Deus até hoje foram boas surpresas e vamos lá. E essa Maria Carolina pré-candidata, como é que ela vai ser? Essa Carolina pré-candidata, ela vai ser como ela vem sendo, né? É uma Maria Carolina que vai conversar com os segmentos, que vai construir esse caminho político, né, de forma muito dialógica, com base em todo esse trabalho que vem sendo feito já, que foi sendo feito desde 2021, vem sendo construído, né? A gente
vai também dividir por setoriais a nossa campanha, para fazer uma campanha muito tranquila, assim, muito leve, mas que consiga abraçar todas essas pautas que eu venho tratando durante a minha vida inteira, né? Então, obviamente, e fazer também esse trabalho social, esse trabalho político, esse trabalho, de fato, de conversa com as pessoas e de entender a cidade, né? Compreender a cidade, que espaço é esse que a gente ocupa, que serviços são esses que a gente está oferecendo. E aí eu me sinto muito feliz e muito tranquila, né, de vir de uma gestão que, graças a Deus, é muito bem avaliada, porque vem tratando as pessoas com respeito, vem tratando com muita seriedade esses serviços públicos, a educação, direito à saúde, à moradia, direito ao lazer, né, como uma das bases da gestão também, e seguindo nessa linha, né, seguindo nessa continuidade de um trabalho que já vai sendo desenvolvido, que foi desenvolvido no Poder Executivo e de que agora pode ser desenvolvido no Poder Legislativo. Então é isso, galera. Essa foi a nossa Maria Carolina, a nossa primeira convidada na margem esquerda do Amazonas. Fica aqui o nosso muito obrigado a você por essa oportunidade que você nos deu e boa sorte nessa missão. Obrigada, Renan, eu te agradeço, te parabenizo pelo podcast, né, nas margens esquerdas do Amazonas, achei genial esse nome. Te desejo sucesso nos próximos episódios, nas próximas gravações e estou disponível para dialogar, para a gente conversar, para um café e tudo mais. E também, né, os próximos passos que você vai dar aí na sua carreira. Bom, gente, fica aqui o meu muito obrigado. E olha, fiquem atentos porque no próximo episódio nós vamos conversar com o arquiteto e urbanista Arif Viegas. Fica aqui meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima.